Olá pessoal, sou a Débora Ferro, professora de língua portuguesa aqui do VN10. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar com o trabalho então de resolução de provas anteriores e eu separei aqui uma das questões que apareceu lá na prova das ETECs do ano passado, então chamada de ETEC 2019. É a questão de número 15, é uma questão que vai explorar da gente a interpretação de texto e principalmente a interpretação dos mecanismos lá de funcionamento da nossa língua, certo? Então a gente vai ler juntos aí o texto. Nós temos o seguinte, o enunciado, né, na verdade. Charles Baudelaire, poeta do século XIX, é autor do livro As Flores do Mal. Nele, seus poemas abordam temas que questionam as convenções morais da sociedade francesa, sendo por isso taxado como obsceno, como um insulto aos bons costumes da época. A partir dele, originaram-se na França os chamados poetas malditos. E aí, na sequência, a gente tem uma ilustração aí, vejam só. Baudelaire e suas flores do mal. Então a gente tem a representação do que seria o poeta, né? E ao lado dele um vasinho de flores e em cima das flores umas legendas, né, para elas. Uma delas, assista às maratonas de séries nos dias úteis. A outra, coma bacon. E a outra, quando te escreverem uma mensagem, visualize, mas não responda. E aí, o que a gente pode observar dessa ilustração? Esses conselhos, né, que as flores estão dando são conselhos muito negativos, né? Se a gente parar para pensar naquilo que deveria ser o politicamente correto ou moralmente correto, nós não deveríamos seguir nenhuma dessas orientações. Comer bacon por ser prejudicial à saúde, a gente visualizar a mensagem e não responder por ser uma quebra aí das regras da convenção social, né? E assistir a séries até de madrugada, né, nos dias úteis, também não é legal, porque no próximo dia você vai estar péssimo e aí não vai conseguir render como você deveria render, certo? Então, olhem a exploração aí do enunciado da questão. O título da charge retoma o título da obra de Baudelaire, As Flores do Mal. O autor, para construir o humor em seu texto, utiliza-se do quê? E aí, em cada uma das alternativas, a gente vai observar que nós temos aí alguns aspectos, algumas funções da linguagem e também figuras de linguagem que podem ou não se encaixar dentro aí dessa produção do humor. Letra A. Metalinguagem na representação das flores, que recitam versos compostos pelo próprio poeta Baudelaire. Não, né? A metalinguagem não faz referência a isso. A metalinguagem, lembrem que é uma forma da gente utilizar uma ferramenta para explicar a própria ferramenta. Então, está totalmente fora. Na letra B, saudosismo. Nas falas das flores, pois elas representam costumes morais inerentes à sociedade francesa do século XIX. Assistir a séries até de madrugada, ou então visualizar as mensagens e não responder, ou essa consciência de que bacon não é tão positivo assim para a nossa saúde, são conceitos que são novos do século XX e século XXI. Não faz referência, então não fazem referência a séculos anteriores, né? Letra C, metáfora na representação do poeta como flores que apenas dizem verdades, indiferentes às regras morais da sociedade. As flores, elas foram utilizadas ali não com essa ideia de metaforizar o poeta, tanto é que o poeta está do lado do vaso das flores, né? Então não dá pra gente considerar isso. Lembrem que metáfora é quando a gente faz a substituição, né, de uma palavra por outra, porque essa relação de semelhança entre as palavras ou as ideias, não é o caso aí. Letra D, polissemia do substantivo flores, uma vez que podem se referir às próprias flores representadas na charge ou aos desejos moralmente rejeitados pelo poeta. Também não, né? A gente não tem essa relação de polissemia. Lembra que polissemia é a possibilidade da gente atribuir mais de um significado a uma mesma palavra. E por último, ambiguidade na locução adjetiva do mal, pois no título original a locução representa a temática dos poemas, mas na charge representa o conteúdo dos conselhos das flores. Então vejam, a ambiguidade nada mais é do que a gente pensar no duplo sentido, certo? Lá na temática do poeta francês, esse do mal, né, vai indicar justamente aquilo que é mal visto pela sociedade francesa da época.
Principalmente essa relação com a obscenidade, que vai contra, inclusive, os preceitos morais da época. Então, do mal seria nesse sentido, de como ele é visto, mal visto, né, na verdade, pela sociedade na época. E dentro aí dessa charge, a gente tem as flores do mal, porque o do mal vão indicar justamente os maus conselhos que as flores estão dando. Então, é uma ambiguidade, porque justamente lá na temática do poeta, o mal está sendo visto, sentido, né, pela sociedade. Não propriamente eram coisas negativas. Agora, aqui na charge, esses conselhos, eles não são conselhos muito positivos, de acordo com tudo aquilo de regra, né, de conveniência social que a gente estabeleceu. Tudo bem? Então, a resposta correta, letrinha E. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entrem em contato conosco. Acompanhe os nossos próximos vídeos com a resolução das demais questões e questões de outras provas também, certo? Espero que a gente se encontre no próximo vídeo. Bons estudos para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.